Aniquilará. Dawan decide que pode usar uma técnica específica contra ele. Em resposta, Ken diz que Dawan será aniquilado e Dawan prepara suas habilidades mais fortes. Enquanto isso, na casa de Jian-Yu, a empregada nota o vaporizador. Ela decide guardá-lo no depósito por enquanto e vai para a porta branca. Vendo o quarto escuro, ela assume que Jian saiu para comer. Fica feliz que ele saia com amigos na semana de provas e sabe que a mãe dele também ficará satisfeita. Isso faz pensar o que todos estão fazendo agora. De volta. Dawan bloqueia, mas sente o dano acumulando, pois cada soco é forte. Ele assume que a força vem dos músculos de Kim e percebe que está em desvantagem numa troca direta de socos. Já que Kim bloqueia seus ataques, Dawan sabe que deve usar suas habilidades mais fortes sem hesitação. Quem não entende como Dawan venceu todos com ataques fracos e pergunta se ele tem um segredo. Ele agarra a mão de Dawan para parar o ataque, dizendo que o derrubará antes que ele possa fazer algo. Mesmo imobilizado, Dawan torce o corpo para desferir um chute poderoso. Usando o movimento chamado Queda do Falcão, ele atinge o grande leão na cabeça e se liberta do aperto. Ele usa seu corpo energizado para atacar o inimigo de novo. A força dos golpes rasga as roupas de Kim e DJ, ferindo gravemente. Mesmo assim, Dawan se decepciona, pois mirou na cabeça para acabar com ele de uma vez. As garotas assistem com medo, preocupadas que Dawan derrote Kim e pedem para ficarem quietas. Kim, irritado, diz que ainda não acordou e avança em Dawan. Dawan se move rápido por lado de Kim, dizendo que vai acordá-lo com um golpe esmagador. Ele vê o inimigo no chão e se pergunta se não é o contrário, já que está prestes a ser nocauteado. Perto dali, Jae-Han-il, ferido, o observa, impressionado com o poder de Dawan. Irritado, ligou Min e se pergunta o que seu amigo idiota faz nesta luta. Ele olha pro lado e ao verdade os de arremesso parece ter uma ideia. Após levar um tapa esmagador que o tonto Kim End se sente confuso e ferido. Dawan diz que ser forte demais é um problema, mas seu inimigo não entende. Desferindo golpes destrutivos, Dawan diz a Kim que seria melhor se ele ficasse no chão. Mas antes de finalizar a luta, alguém o manda parar. Ligo-Min fez Jae-Han refém com Dawan e avisa Dawan para não atacar mais. Ele ameaça eliminar o amigo com arma letal se ele fizer um movimento. Dawan grita o nome do amigo enquanto Gumi resmunga, decepcionado, sentindo que gastou dinheiro à toa com Kim. Gumi ameaçou o subordinado dizendo para fazer o trabalho direito e não apanhar. Isso enfureceu nosso protagonista. Mas antes que pudesse reagir, que ninguém facilmente acertou um soco em seu rosto. Quem perguntou se Dawan não via que tudo era para esmagá-lo. Resposta: Dawan começou a bloquear vários socos de Kim seguidos. Quem o provocou para continuar se não se importava com o amigo? Enquanto Jae-Han gritava horrorizado, viu Dawan levar um soco no estômago. Jae-Han ficou bravo com Gumi, que ergueu o dardo e o avisou para não tentar nada engraçado. Gumi revelou ter filmagens do crime contra Jae-Han e se perguntou como a mãe dele reagiria. Ele apontou que ela já estava doente e desmaiaria se visse. Além disso, Gumi disse a Jae-Han que ele deveria começar a se preocupar consigo mesmo. Ele ordenou a King Game J que parasse de brincar e terminasse a luta. Ken usou as duas mãos para estrangular nosso protagonista, dizendo a Gumi que faria isso de qualquer maneira. Dawan ficou atordoado com o estrangulamento repentino. Pela experiência, Dawan sabia que perderia consciência logo. Ele percebeu que se atacasse, Jae estaria em perigo, então precisava lidar com Gumi primeiro. Afinal, Gumi estava com uma arma, sendo a ameaça mais imediata. Dawan desejava usar sua habilidade de mestre de armas. Nesse momento, King Game J apertou o aperto e Dawan começou a perder a consciência. Vendo isso, Jae-Han soltou um grito desesperado e doloroso com toda a sua força de vontade. O grito trouxe uma memória. Um dia na escola, Jae-Han viu Gumi arrumando as coisas e perguntou se ia ao hospital. Trista, Gumi confirmou, mas admitiu que algo o incomodava. Disse a Jae-Han que devia ser bom ter mãe, explicando que mudou muito desde que perdeu a sua. Aquele dia, Lee Gumi se afastou e começou a se distanciar do amigo. Logo depois, Gumi começou a andar com delinquentes e a seguir um caminho sombrio. Jae-Han tentou impedi-lo, dizendo que ele era melhor que isso, mas só piorou as coisas. Gumi cruelmente disse a Jae-Han que sentia pena dele e o ameaçou. Após o confronto, Jae-Han fugiu e Gumi começou a ser diálogo. No presente, Gumi apertou o refém e declarou que Jae-Han seria seu próximo alvo após Dawan rindo maldosamente, perguntou se Jae achava que podia fugir de novo. Jae admitiu que fugiu, confesso que, mesmo vendo Gumi no caminho errado, teve medo de agir. Ele acreditava que Gumi não seria assim se não tivesse desistido dele. Jae apertou o braço de Gumi, dizendo que não fugiria desta vez. Na casa de Dawan, a empregada tossia no depósito. Vendo a poeira, ela pensou em limpar depois. Ao sair do cômodo, ela derrubou algo, mas pegou antes de cair. Reconheceu o primeiro troféu que Jae ganhou de seus mestres de artes marciais. Ela lembrou que iria a todas as aulas, mesmo com a mãe doente. Olhando os troféus, a empregada se perguntou como ele estaria hoje se tivesse treinado. No esconderijo de Lee, as garotas e King e Jae olhavam chocados para a cena.
Elas viram Jae-an e Yu, usaram uma técnica de artes marciais para derrubar Lee Gumi. Mesmo Valentão sendo mais alto e forte, Jae-an jogou no chão com habilidade. Dan Aif ficou surpreso com a habilidade do amigo. Jae-an inverteu a situação e apontava o dardo afiado para a garganta de Lee. Pediu desculpas ao delinquente, o que irritou ainda mais Gumi. Posso se soltar, Jae-an garantiu ao protagonista que estava bem, irritando Kim com o chefe. Logo depois, uma luz forte piscou, atordoando King e DJ. Jae-an disse a Dan para atacar, fazendo preparar sua técnica de múltiplos socos. Isso desencadeou uma lembrança do passado. Jae-an, preocupado, queria saber se Lee voltaria à escola e se o funeral tinha ocorrido bem. Um colega perguntou se Lee bochava e Jae-an confirmou. Os outros garotas acharam incrível que ele praticasse jiu-jitsu e boxe. Enquanto elogiavam, Lee Gumi observava de fora da sala. Jae-an disse que era só um hobby que inspirou os outros, mas entristeceu Gumi. Lee sofria e sentia ciúmes de tudo que Jae-an tinha e ele não. Ele sentia em vez de Jae-an sorrindo com amigos, enquanto chorava sozinho. A amizade azedou por coisas pequenas como Jae-an perguntar sobre o material de Lee, ou Lee perguntado ao hospital. Lee dizia que era bom permanecer vivo e consumido pelo ciúme, seguia um caminho de ódio. No presente, Lee Gumi, chocado, exigiu saber o que seus subordinados faziam caídos. Observava sendo com ódio olhos arregalados injetados. Ele gritou e xingou os delinquentes, incluindo King Game Jay mandando-os levantar. Cheio de raiva, gritou que gastou muito dinheiro neles para perderem fácil. Chamou-os de inúteis por não derrotarem o único homem. Furioso, ele se virou para as garotas perguntando o que faziam. Correu até elas, puxou seus cabelos mandando-as lutar e insultando. Elas gritaram para ele soltar o que só o enfureceu mais. O protagonista perguntou se ele não ia lutar, dizendo que parecia que nem sabia como. Em resposta, Lee Gumi jogou as garotas no chão e exigiu saber quanto Jae-han pagou para ele interferir. O ofereceu pagar o triplo para Daewon se juntar a ele, mas Daewon parecia desapontado. Ele perguntou por que aceitaria dinheiro de um valentão como Lee. Frustrado com Jae-han e Lee, Lee ameaçou enviar vídeos à mãe, perguntando se ele queria reviver o que aconteceu naquele dia. A mente de Jae-han voltou ao dia em que se separaram. Um dia que se tornou o maior arrependimento de sua vida. Ele lembrou de dizer a Lee Gumi que nem sempre foi um delinquente, mas Gumi perguntou. Com raiva se Jae-han tinha pena. Tentando acalmar o amigo, Jae-han insistiu que não. Ele tentou avisar Gumi que as pessoas com quem andava só queriam seu dinheiro. Jae-han mencionou que entendia o que houve com a mãe de Gumi, mas os valentão retrucou que ele não entendia nada. Gumi argumentou que Jae-han não tinha vivido aquilo e mandou ir embora, dizendo que não queria palavras vazias de consolo. Foi então que Gumi decidiu fazer Jae-han entender sua raiva. Ele disse coisas horríveis sobre a mãe de Jae-han. Palavras tão vis que Jae-han odeia lembrar. Ao ouvir isso, Jae-han perdeu o controle e espancou Gumi quase até a morte. Na diretoria, o pai de Lee Gumi exigiu saber como Jae-han pode bater no filho e achar que um pedido de desculpas bastava. Os diretores explicou que os pais de Jae-han estavam ocupados e não podiam vir, e que a mãe estava doente. A notícia de que o filho machucou alguém foi um choque para a mãe de Jae-han, e mesmo doente ela correu à diretoria desculpando-se. O diretor tentou mencionar sua má condição física, mas ela insistiu em estar lá. Ela começou a dizer ao pai de Lee Gumi que seu filho cometeu um erro. Mas ao se desculpar, perdeu as forças e desmaiou, deixando todos chocados. Jae-han descobriu que sua mãe estava em péssimo estado naquele dia, e para sua consternação, esse evento trágico se tornou uma oportunidade de ouro para Lee Gumi. Dias depois, Gumi forçou Jae-han a comer iogurte estragado na frente da turma enquanto gravavam. Ele usou as pessoas para isolar Jae-han. Sobre um Jae-han ajoelhado, Gumi perguntou se ele largou as aulas e se ver a mãe desmaiar o assustou. Outro delinquente provocou Jae-han, dizendo que a mãe nunca suportaria saber como ele era tratado. Com medo de que algo ruim acontecesse à mãe, Jae-han decidiu não resistir mais ao bullying. Logo, ele foi deixado sozinho. De volta ao presente, Gumi mostrou o vídeo a Jae-han, perguntando por que estava tão quieto e ameaçando enviá-lo à mãe. Antes que Gumi continuasse, Da-han pegou o telefone, comentando que o vídeo parecia bem leve. Percebendo que não podia apagar os arquivos um por um, Da-han decidiu limpar o telefone e apagar os dados da nuvem. Lee Gumi zombou, dizendo que apagar do telefone não importaria, pois o vídeo poderia estar em outro lugar. Da-han declarou que não sabia o que ouvia antes, mas agora estava com Jae-han. Ele ameaçou Gumi, se ele ou alguém incomodasse Jae-han novamente, eles derrubaria. Agarrando a camisa de Gumi com raiva, Da-won acrescentou que estava tentado a fazê-lo agora. Soltando-o no chão, Da-won virou-se para o amigo e perguntou o que fariam com ele por ter machucado Jae-han. Jae-han o olhava Lee Gumi, e percebeu que seu ex-amigo esteve sozinho durante o tempo em que estiveram separados. Jae-han notou que Lee também estava sozinho. Lee ofereceu-se para apagar os vídeos, e enquanto Jae-han se culpava por abandonar um amigo, Gumi prometeu nunca mais aparecer. Ele se desculpou pela última vez, mas ao fazê-lo pegou secretamente um pedaço de garrafa quebrada.
De repente ele gritou com os dois, amaldiçoando-os, por atrapalhá-lo enquanto apontava a arma para Dawan. E o Jae-han, achando que a culpa era sua, chuteu-lhe no rosto. Dawan estava se preparando para lutar, mas Gumin caiu antes de se mover. Jae-han perguntou se Dawan estava machucado, mas ele se não. Dawan perguntou como Jae-han ficou tão bom em lutar, com o Lee consciente no chão, a situação foi resolvida. No caminho para casa, Dawan ouviu a história de como Lee mudou após a morte da mãe. Dawan entendeu por que Jae-han ficou quieto no canal K. Mesmo querendo escapar, estava traumatizado demais para enfrentar alguém. Percebendo sua impotência, Jae-han virou-se para Dawan e perguntou se não era patético. Sentiu que Dawan quase se meteu em problemas por sua causa. Mas Dawan discordou, dizendo que Jae-han era confiável, especialmente quando Lee veio com a garrafa. Ele admitiu que se não fosse por Jae-han, estaria ferrado. Naquele momento, Jae-han lembrou da mãe, dizendo que só queria vê-lo ter um bom amigo. Alguém para cuidar dele, assim como ele cuidava dela. Jae-han dizia que não era forte, mas a mãe falou que ele podia ser um amigo confiável para alguém. Abrindo a janela para o sol, ela explicou que amigos podem se apoiar, e isso é bom. Ela disse que por mais difícil que fosse, ele podia encontrar a coragem para não fugir. Jae-han achou estranho vindo da mãe, mas ela só disse que era o jeito de pensar de uma velha. De volta ao presente, Dawan perguntou o que aconteceria se ele enviasse os vídeos à mãe de Jae-han por vingança. Jae-han respondeu que não sabia quanto tempo levaria, mas contaria a verdade à mãe, aos poucos. Ele admitiu que não podia fugir do passado para sempre, e disse que tinha coragem agora que Dawan estava com ele. Ao ouvir isso, Dawan ficou feliz e sorriu, mas comentou que foi um momento vergonhoso. Nesse instante, o sistema notificou Dawan que ele completou sua missão de resgatar Jae-han. Ele decidiu reivindicar a recompensa secreta na hora, imaginando o que seria. Seus olhos regalaram ao receber o item, pois uma fumaça preta começou a sair. Dawan segurava o item que irradiava energia secreta, pensando que coisa sinistra era aquela. Quando a fumaça se dissipou, ele ficou mais confuso, perguntando se era um cadeado preto. Ele recebeu chaves e agora um cadeado, então decidiu verificar as informações do item. A descrição confirmou que era um item secreto, e Dawan tentou entender seu efeito e função. Ele se perguntou se isso seria um problema na vida real, porque se fosse, poderia ser poderoso demais. Essa percepção fez Dawan questionar se o item não seria perigoso. Exausto, Dawan deitou na mesa, comemorando que as provas finalmente acabaram. Ele agradeceu a Jae-han, admitindo que tudo que o amigo ensinou estava na prova. Modestamente, já respondeu que foi Dawan quem se esforçou, o que o motiva a estudar mais cedo da próxima vez. Quando Dawan perguntou se Jae-han ia ao hospital, ele confirmou, explicando que tinha muitas consultas. Jae-han mencionou que ficaria no hospital no fim de semana e perguntou o que Dawan faria. Dawan respondeu que também tinha para onde ir. Ele lembrou da conversa com o Sung, onde disse não suspeitar de ninguém. Ele lembrou que evidências do abrigo Sanchoen haviam sido deixadas lá, mas o lugar estava em ruínas. Sabendo que o prédio do abrigo ainda estava de pé, decidiu procurar pistas úteis, pois seria difícil pesquisar online depois de tanto tempo. Um mapa da cidade, Dawan navegou pelas ruas, notando que o abrigo Sanchoen fora fechado há 3 anos. O prédio permanece intacto, então ele esperava encontrar pistas úteis lá. Decidiu usar o fim de semana para explorar a área, mas ao chegar algo estranho chamou sua atenção. Ele ficou confuso ao ver um canteiro de obras onde o prédio deveria estar e percebeu chocado que seria demolido. Um velho na rua ouviu e perguntou por que falava em demolição, dizendo que dava azar. Irritado, o homem esclareceu que era uma reforma, não demolição. O velho explicou que ninguém quis o prédio por 3 anos e o proprietário sofreu muito. Dawan perguntou se era a antiga sede do abrigo Sanchoen, mas o homem não fazia ideia. Em resposta, Dawan se apresentou como filho do dono do abrigo Odin, e o velho levou um momento para processar. Quando o homem perguntou por que ele visitava, Dawan explicou que queria encontrar itens do abrigo antes que sumissem. O homem disse que, após o abrigo fechar, tudo foi removido. Dawan não podia acreditar que não havia pistas e perguntou se não restava absolutamente nada. Ao ouvir isso, o velho decidiu verificar e pediu para Dawan esperar. Depois de um tempo, ele voltou com um item embrulhado num pano e entregou a Dawan. Explicou que nada do abrigo havia sobrado e que nenhum outro morador tinha voltado até agora. Mas, ao verificar o interior do prédio antes da reforma, ele tinha encontrado este item no chão. O homem disse que foi achado exatamente onde ficava o escritório do pai de Dawan. Ele pensou em jogar fora. Mas parecia tão fora de lugar que decidiu guardar. Enquanto Dawan desembrulhar o pano, o velho comentou como aquilo tinha aparecido ali aleatoriamente. Ninguém guarda óculos quebrados numa caixa sem motivo. Ao ver o item, Dawan se convenceu de que alguém tinha deixado lá de propósito. Ele sabia que o pai não usava óculos, mas decidiu guardar o item sem saber se tinha algo a ver com o abrigo. Quando Dawan se virou para ir embora, o velho perguntou por que ele procurava pistas.
Sem querer explicar seus verdadeiros motivos, Dawan manteve segredo e disse que sentia a falta do pai.